Olá, eu sou o Elado e eu resolvi fazer esse vídeo porque eu tenho visto muitas discussões estéreis rolando no YouTube, onde só há acusações, ofensas e ninguém chega a racionalizar, a pensar efetivamente sobre o que está sendo falado, divulgado, discutido. Assim sendo, eu resolvi falar sobre a venezuelização do Brasil. Tem sido constantemente divulgado pelo candidato do PSL, assim como pelos seus seguidores, que o Brasil se tornará uma Venezuela caso o PT vença essas eleições. Mas será mesmo possível isso acontecer? O primeiro ponto que é interessante abordar é por que seria ruim o Brasil se transformar numa Venezuela. O país, que é nosso vizinho e até pouco tempo foi nosso aliado, hoje passa por uma imensa crise econômica e social, onde universidades de lá apontaram que 64% da população chegou a perder em média 11 quilos. Isso mesmo, as pessoas estão perdendo massa corpórea devido à falta de possibilidade de conseguir ter uma alimentação adequada. Um outro ponto que também chamou bastante atenção e foi divulgado, acredito que há menos de um mês pela Anistia Internacional, é o número de execuções extrajudiciais que ocorreram na Venezuela. 8.200 pessoas foram executadas extrajudicialmente entre 2015 e 2017. Execuções extrajudiciais são os assassinatos promovidos pelo Estado, uma vez que em países onde a pena de morte é legalizada, o réu tem a chance de responder a um processo, apresentar sua versão dos fatos e somente se for condenado, ser executado. O que está acontecendo na Venezuela é bem diferente. Pelo jeito, a polícia, o Estado está perseguindo seus dissidentes e matando sem permitir defesa, sem a apuração da verdade sobre as acusações. Esses dois aspectos, por si só, já causam bastante medo e já dá para entender porque a população brasileira não quer que o Brasil se transforme numa Venezuela. E tudo se agravou com os incidentes que aconteceram em Pacaraima, onde milhares de refugiados venezuelanos chegaram à cidade e causaram um grande problema, né? Porque é uma cidade bem pequena e a população se revoltou. E isso deixou ainda mais evidente os problemas pelos quais passa o nosso irmão aqui da América Latina. Estando claro o porquê ninguém quer a venezuelização do Brasil, então agora a gente precisa abordar se realmente é possível, com a vitória do Fernando Haddad, o Brasil se transformar numa Venezuela. Inicialmente, é importante destacar que todas as ditaduras são militares. Isso mesmo, todas as ditaduras são militares. Inclusive, o Jair Bolsonaro, em sua entrevista para o Datena, afirmou isso cabalmente. Não existe ditadura militar, todas as ditaduras são militares. Isso porque nenhum déspota vai conseguir se manter no poder fazendo mal a tanta gente sem nenhuma reação. E quando essa reação vier, ele vai precisar de uma força armada. Como as ditaduras normalmente são comandadas por uma pessoa ou por um grupo de pessoas poderosas que impõem sua vontade para a maioria da população, naturalmente esse grupo precisa de uma força armada para garantir a sua manutenção, né, nas instâncias de poder. Senão a população se revolta, entra nos palácios públicos e tira todo mundo de lá à força. Então, uma força militar é sempre necessária para que uma ditadura seja colocada em prática. Com essa informação em mãos, é muito estranho entender o discurso do Jair Bolsonaro, uma vez que o exército claramente está do seu lado. Ele é um ex-capitão, ele tem um general como seu vice. Diversos outros generais da cúpula do exército já declararam seu apoio. O partido dele elegeu diversos ex-militares para cargos no legislativo. É claro que não podemos dizer que o Exército e as Forças Armadas apoiam o Jair Bolsonaro, até porque são órgãos públicos que não têm posições nesse sentido. Mas está claro que seus membros, ou a maioria de seus membros, está com o ex-capitão. Sabendo que o Jair Bolsonaro tem claro na sua mente que, para se implantar uma ditadura, é necessário o apoio de uma força armada, Todas as ditaduras são militares. e mesmo assim, ele continuando a afirmar que caso o PT vença, o Brasil se transformará numa Venezuela, esse discurso de venezuelização do Brasil com a vitória do PT soa um pouco estranho, soa um pouco contraditório, uma vez que
Como o PT conseguiria esse apoio de uma força armada para colocar em prática um plano de governo parecido com o do Maduro, por exemplo? Devido a diversas manifestações de generais pelo Twitter e pelos jornais, aparentemente, se o PT sair minimamente do trilho, o exército agiria, as forças armadas agiriam para manter a ordem, né? Ordem que a gente não sabe exatamente o que é, mas que os generais, sempre que se pronunciam pelo Twitter ou pelos jornais, deixam claro que a missão das Forças Armadas é manter a ordem. Assim sendo, a gente pode tirar algumas conclusões das entrelinhas do discurso do Jair Bolsonaro. Afinal de contas, se ele tem conhecimento das Forças Armadas, se ele conhece bastante gente das Forças Armadas e mesmo assim mantém-se afirmando que caso o Fernando Haddad vença, o Brasil se transformará numa Venezuela, será que ele sabe de pessoas dentro das Forças Armadas que dariam esse apoio logístico ao PT? Eu não duvido que tenha gente dentro do Exército que apoia o PT, mas será que na cúpula do Exército, pessoas que comandam o Exército dariam esse apoio ao PT? Aparentemente isso não tem como rolar, porque os generais já têm se pronunciado diversas vezes contrários a políticas do PT, pelo menos os generais que mais falam, né, que tweetam, que falam em jornais, sempre demonstram uma aversão ao comunismo, ao petismo. Inclusive, quando o Lula estava sendo julgado, alguns generais se pronunciaram no Twitter de maneira que parecia até uma certa ameaça. Dessa forma, eu termino esse vídeo com esse questionamento. Será que o Jair Bolsonaro sabe de dissidências pró-PT nas Forças Armadas? Será que existem pessoas na cúpula do Exército que dariam um apoio logístico ao Fernando Haddad caso ele resolva implantar um sistema parecido com o do Nicolás Maduro? Dessa forma, eu encerro esse vídeo e pretendo fazer outros. Afinal de contas, de vez em quando eu me sinto um pouco preso naqueles poucos caracteres que dá para fazer nas redes sociais, nas discussões, e as discussões ficam muito rasas, em que a gente perde mais tempo tentando refutar o que o outro falou do que pensar conjuntamente enquanto daquele discurso que está sendo propagado faz algum sentido ou tem alguma possibilidade de se tornar realidade, ele tem coerência, ele condiz com o que cada candidato defende como um todo. Então, assim, eu espero voltar aqui, né, e publicar outros vídeos para tentar discutir outros assuntos que para mim ainda parecem meio nebulosos nas redes sociais e ninguém se aprofunda nas discussões sobre eles. Até mais, tchau!